Olá a todos, eu sou o professor Everton Tetila e nessa videoaula nós vamos discutir como a técnica de processamento analítico online pode ser utilizada para manipular modelos de dados através de múltiplas dimensões. Na unidade 1, nós vimos como os dados podem ser organizados em um único armazém de dados, chamado Data Warehouse. Depois, na unidade 2, nós carregamos vários dados referentes aos históricos acadêmicos no Data Warehouse, utilizando a técnica de extração, transformação e carga. Nessa unidade, veremos como a técnica de processamento analítico online pode ser utilizada para manipular modelos de dados através de múltiplas dimensões. Conforme o exercício 1 da atividade avaliativa da unidade 3, nós precisamos configurar o Data Warehouse criado na unidade 1 e carregado na unidade 2 para a execução de consultas analíticas no Pentaho BI Server. Ou seja, nós precisamos configurar o Data Warehouse que já foi criado na unidade 1 e carregado na unidade 2 na plataforma Pentaho BI para depois estar gerando os relatórios gráficos que respondem, essas questões do exercício. Desse modo, nós precisamos localizar a raiz C2.dw e inicializar alguns arquivos de configuração. Dentro da pasta BI Server, está localizado o arquivo Start Pentaho. É um dos arquivos do Pentaho que precisa ser inicializado. Logo em seguida, vocês podem minimizar as janelas que são abertas e, de modo semelhante, inicializar o arquivo Start Pack. Este também deve ser minimizado em seguida. De modo geral, a grande desvantagem da plataforma Pentaho é justamente a configuração desse ambiente, porque é uma configuração bastante complexa. Até para facilitar um pouco este procedimento de configuração da plataforma Pentaho, eu criei aqui o manual de configuração do Pentaho. Descreve justamente os passos dessa videoaula, os quais serão apresentados. Qualquer dúvida em relação à videoaula também pode ser consultado o manual de configuração do Pentaho. O Pentaho é uma plataforma open source executada através de um browser ou navegador. Então, pessoal, percebam que nós já temos o Data Warehouse carregados com vários dados. E, por outro lado, a plataforma Pentaho está sendo configurada para que possa gerar vários relatórios gráficos através de um navegador web. No entanto, nós precisamos fazer a interface entre o navegador e o Data Warehouse através de uma série de configurações, como inicialização de alguns arquivos e, além disso, criar um arquivo XML que vai fazer justamente essa interface entre o armazém de dados, ou Data Warehouse, e o navegador web que disponibiliza a plataforma Pentaho. O software para estar criando esse arquivo XML é um software chamado Workbench, diferente do MySQL Workbench que nós utilizamos na unidade 1. Esse software é o Workbench do Pentaho. Portanto, nós precisamos inicializar o arquivo Workbench e aguardar a abertura da tela inicial do programa. O primeiro passo no Workbench é criar uma conexão com o banco de dados. Para isso, vá em Tools, Connection e preencha os campos com .mysql.jdbc.driver. Connection URL jdbc /mysql localhost e o nome do Data Warehouse, DWUFGD. Username, na minha máquina é root e password root. Test connection, banco de dados conectado com sucesso. Logo em seguida, nós precisamos criar o arquivo XML. Então, File, New, Esquema. Por convenção, o esquema Workbench já traz um componente chamado esquema. Logo, eu posso criar um novo cubo e adicionar os demais componentes, como as dimensões e o New Table. O New Table é o componente que relaciona a tabela fato. New Dimension deve estar relacionado a cada tabela de dimensão do modelo multidimensional. Por exemplo, nosso modelo multidimensional, que deu origem ao Data Warehouse,
ele possui 6 tabelas de dimensão e uma tabela fato. Logo, esses componentes devem estar relacionados àquelas tabelas, inclusive aos seus respectivos atributos. Por exemplo, a tabela dimensão acadêmico possui vários atributos. Cada um desses atributos deve estar relacionados aos componentes que fazem referência lá no esquema Workbench. Da mesma forma, os atributos, da tabela fato também devem estar relacionados aos seus respectivos componentes. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos definir cada um desses componentes e relacioná-los aos atributos e às tabelas do modelo multidimensional. Podemos começar aqui com o componente table, que relaciona a tabela fato. Inicialmente, damos um nome, para o nosso esquema, podendo ser o mesmo nome do Data Warehouse, DWUFGD, e o nome do cubo, DWFGD também. Já relacionei aqui a minha tabela fato ao componente table. Agora eu inicio a especificação das dimensões. Podemos iniciar com a dimensão disciplina. Nome, para a dimensão disciplina. Eu preciso adicionar uma hierarquia e a tabela que está relacionada a essa disciplina. Além disso, os seus respectivos atributos. Por exemplo, a dimensão disciplina, ela possui 2 atributos, chave disciplina e nome disciplina. Como eu não estou interessado que apareça a chave nos relatórios lá na plataforma do Pentaho, eu posso criar apenas o atributo nome de disciplina. Nome para hierarquia pode ser disciplina. O componente table precisa estar relacionado à tabela do modelo multidimensional, dimensão disciplina. A hierarquia, da mesma forma, eu preciso conectá-la à chave que a referencia. E depois disso, eu adiciono novos níveis, ou level, que são os componentes relacionados aos atributos. No caso da dimensão disciplina, eu preciso criar apenas um atributo, que é o nome da disciplina. Aqui em column eu estou conectando o atributo nome da disciplina que pertence à tabela dimensão disciplina. O seu tipo é string, Por quê? Porque se trata de um valor alfanumérico. Eu seleciono a opção Unique Members, já que os valores dos atributos não se repetem. O tipo de nível é regular. Em hide member eu posso definir como never, pois não se trata de membros ocultos. Aqui em dimensão disciplina ficou faltando associar a chave da dimensão disciplina, Chave disciplina. Agora percebam que o modelo não acusa erro. Logo podemos adicionar nova dimensão. Dimensão tempo. Com atributo ano. O tipo é string, regular e never. Então podemos dar sequência à definição das outras dimensões, que são dimensão acadêmico, dimensão geografia, dimensão curso e dimensão histórico acadêmico. Dimensão acadêmico. Particularmente, a dimensão acadêmico possui muitos atributos. No total são 10. Logo, eu preciso adicionar aqui 10 níveis e depois relacionar cada nível ao seu respectivo atributo.
chave acadêmico, nome da hierarquia acadêmico, vamos associar a tabela dimensão acadêmico, e agora conectar a chave acadêmico, a hierarquia. Agora podemos começar a definição dos atributos. O primeiro, acadêmico, que refere-se ao nome do acadêmico, do tipo string, regular e never. Depois, sexo, string, regular e never. Ano de ingresso, este atributo é um atributo numeric, se possui ou não bolsa, tipo string, se possui ou não filhos, se trabalha, em qual turno, qual a sua raça, se tem mais ou menos que 25 anos de idade, e o último, qual o seu estado final. Finalizada a dimensão acadêmico, podemos avançar para a próxima dimensão, que é a dimensão geografia. Adicionamos uma hierarquia, um novo componente table, relacionamos este componente table à tabela de dimensão geografia, nome da hierarquia geografia, conectamos a chave geografia da hierarquia e agora da dimensão. Dimensão geografia possui apenas dois atributos, que são cidade e estado.
Finalizada a dimensão geografia, podemos criar dimensão curso. E o seu atributo curso, ou nome do curso, né? E a última dimensão, dimensão histórico-acadêmico. Dimensão histórico-acadêmico possui 5 atributos, então preciso criar 5 níveis. Acadêmico, disciplina, nota, nota que deve ser do tipo numeric, faltas, também tipo numeric, e resultado. Finalizadas as construções dos componentes de dimensão, podemos criar as métricas que pertencem à tabela fato. Na tabela fato nós temos 4 métricas, né, que correspondem aos atributos numéricos. Primeira métrica, média de aproveitamento. Aqui em Aggregator diz respeito à função de agregação que vai ser utilizada para o cálculo desse atributo. Por exemplo, a média de aproveitamento ela não soma valores. Em vez disso, ela realiza a média aritmética entre valores. Portanto, eu vou usar a função average ou simplesmente AVG. A coluna que deve ser associada, fato, média de aproveitamento. E a próxima métrica.
número, evasão. Aqui a função de agregação deve ser a soma, né, dos valores. Por exemplo, eu gostaria de saber quantos acadêmicos desistiram do curso no ano de 2012. Portanto, esses valores devem ser somados. Utilize então a função de agregação sum. Associo a respectiva coluna. Número acadêmicos regulares, que corresponde ao número de acadêmicos ativos dentro do curso. Também eu vou utilizar a função de agregação soma e relacionar o atributo. E o último, número de diplomados. Agora sim, finalizamos a construção do esquema que deve ser utilizado na configuração da plataforma Pentaho. Depois de especificar todos os componentes, né, a tabela fato, as tabelas de dimensão criadas e as respectivas métricas, devemos criar o arquivo XML. Para isso, File, Save As e o nome do arquivo. Podemos utilizar o mesmo nome do Data Warehouse, né? dw_ufgd.xml. Vou salvar na área de trabalho, salvar. Agora nós temos o arquivo XML que fará a conexão com o Data Warehouse por um lado e com o navegador web disponibilizando a plataforma Pentaho por outro. Deste modo, nós precisamos, né, conectar esse arquivo XML com o Data Warehouse e, da mesma forma, conectar esse arquivo XML com o navegador web. Existem alguns passos para fazer essa configuração. Para realizar a conexão com o Data Warehouse, o Pentaho possui um painel administrativo em que é possível gerenciar as contas de usuário e as conexões com o banco de dados. E para acessar essa área administrativa, nós precisamos abrir um navegador web e entrar com o endereço http://localhost e a porta usada pela página do administrador, que é 8099. Nome de usuário é admin e a senha password. Para iniciar o serviço da área administrativa, nós precisamos ir em Administration, Database Connections e adicionar uma nova conexão chamada Serviços. O driver utilizado para conectar o banco de dados é o com MySQL JDBC Driver, username root e password root. A URL é a jdbc mysql //localhost 3306 e o nome do Data Warehouse dw_ufgd. Podemos testar a conexão. Ok. É recomendável atualizar essa configuração. E agora sim nós podemos voltar no esquema Workbench e publicar o nosso modelo. Para isso, vá em File, Publish, Password. User é o nome do usuário padrão, Joy. E o password também é password. Vamos criar uma nova pasta chamada DW para armazenar o nosso esquema. Aqui a segunda opção, criar new folder, né? O nome DW.
ok. A pasta foi criada. Agora nós podemos armazenar o nosso esquema dentro da pasta DW. Aqui em Pentaho ou JNDI Data Source, nós precisamos entrar com o nome da conexão que foi criada na etapa anterior, que no caso foi serviços. Agora sim, posso publicar o modelo. Publicação, correu com sucesso. Finalmente, agora nós podemos acessar o cubo criado. Para isso, voltamos no navegador, criamos uma nova aba e entramos com o endereço http localhost 8080, que é a porta que roda a plataforma Pentaho BI Server /Pentaho. Podemos fazer o login. Username é o nome padrão, né, do administrador Joey, e o password. O cubo criado pode ser acessado pela opção New Analysis View. DWFGD, né, que é o mesmo nome do nosso cubo. Ok. Agora nós já estamos no ambiente onde podemos criar as nossas consultas analíticas. Observe que, por padrão, o Pentaho BI seleciona todas as dimensões do nosso modelo e a primeira métrica da tabela FATO, que é a média de aproveitamento. No caso aqui, a média de aproveitamento geral dos dois cursos. O primeiro componente do Pentaho Analysis é o OLAP Navigator. Este componente ele é responsável por estar selecionando as métricas em measures e as dimensões em rows. Por exemplo, a nossa atividade avaliativa, pede que primeiro criemos o gráfico Pie Charts by Row para determinar a média de aproveitamento de cada curso, análise de sistemas e sistema de informação. Logo, nós precisamos deixar selecionado em rows apenas a dimensão curso. As demais devem ser passadas para filter. O que aparece em filter não será levado em consideração na pesquisa. Portanto, média de aproveitamento está selecionado e cursos. Clicando aqui no mais, eu posso expandir quais são as minhas opções de membros dentro da dimensão. Não vou selecionar todos os cursos porque faria a média dos dois, já que no caso eu quero apenas a média de análise de sistemas e sistema de informação. Ok. Agora sim eu tenho a média de aproveitamento de análise de sistemas 3,89 e a média de aproveitamento do curso de sistema de informação 4,61. Podemos selecionar um gráfico para mostrar o resultado desse relatório. Aqui em Charts Config eu vou escolher qual tipo de gráfico. O exercício pede o gráfico Pie Charts by Row, que é o gráfico em pizza, depois OK. E a opção Show Charts vai mostrar o gráfico após a tabulação dos dados. Observe que o próprio Pentaho já cria, a minha legenda, análise de sistemas em vermelho e sistemas de informação em azul. Voltando para a nossa atividade avaliativa, a letra B pede que se crie o gráfico Vertical Bar 3D para determinar qual ano possui maior número de evasão. Portanto, precisamos selecionar o gráfico Vertical Bar 3D. Em seguida, selecionar a métrica número de evasão e a dimensão tempo, passando a dimensão curso para baixo. Depois podemos expandir a dimensão tempo para selecionar os anos entre 2006 e 2012. Ok. Selecionamos o gráfico e ainda podemos escolher essa opção de pivotamento ou rotação, onde cada ano aparece aqui com uma cor diferente na legenda. 2006 em vermelho, 2007 em azul, 2008 em verde, e assim por diante, com os respectivos números de evasão ao ano. Então esse gráfico responde à letra B do exercício.
Passando para a letra C, crie o gráfico vertical bar 3D para determinar a média de aproveitamento ao longo dos anos 2006 a 2012. Então, para responder a letra C, basta modificar a métrica número de evasão para média de aproveitamento. Ok, ok. Logo, nós temos a média de aproveitamento ao ano dos cursos de análise de sistemas e sistemas de informação. A letra D pede que se crie o gráfico vertical line para determinar qual a média de aproveitamento dos acadêmicos ao longo dos anos. Basta modificar o gráfico aqui, né, para vertical line. Ok, ok. E modificar aqui o pivotamento. Como resultado, nós temos um gráfico que mostra tanto a evolução quanto a queda da média de aproveitamento ao longo dos anos. A letra E da atividade avaliativa pede que se crie o gráfico vertical bar 3D para determinar qual a média de aproveitamento, o número de evasão, o número de acadêmicos regulares e o número de diplomados dos cursos de análise de sistemas e sistemas de informação. Portanto, eu preciso selecionar todas as métricas, né? Já que se pede a média de aproveitamento, número de evasão, número de acadêmicos regulares e número de diplomados dos cursos análise de sistemas e sistemas de informação. Portanto, preciso passar a dimensão curso para cima e descer a dimensão tempo. Em seguida, expandir, né, para selecionar análise de sistemas e sistemas de informação. Ok, ok. Agora sim, eu posso selecionar o gráfico, que é o vertical bar 3D. Né? Ok, ok. E clicar em Show Chart para mostrar o gráfico. Em seguida, pede que se crie o gráfico horizontal bar 3D para determinar a disciplina que possui a melhor média de aproveitamento. Portanto, mantemos selecionada a métrica média de aproveitamento e a dimensão disciplina, passando a dimensão curso para baixo. O gráfico, né, que será utilizado aqui é o horizontal bar 3D. Selecionamos o gráfico para ser mostrado e expandimos a dimensão para mostrar todas as disciplinas. O gráfico é apresentado logo abaixo, né, dessa tabulação de dados. Observe que o gráfico ele está muito comprimido, de forma que a gente não consegue identificar cada disciplina. Uma forma de configurar o tamanho do gráfico é pela opção Chart Config. Podemos aumentar aqui o tamanho do gráfico, né, quanto ao seu comprimento e altura. Então, a altura podemos colocar aqui 2.300 e seu comprimento 2.500. Agora sim, nós conseguimos identificar, né, os nomes das disciplinas e localizar a disciplina que tem a melhor média de aproveitamento. Ó. Ou seja, a disciplina que chegou mais longe do lado direito, né, que é essa aqui. Prática de ensino 1. E a outra disciplina que atingiu essa mesma média é a disciplina bovinocultura. Podemos avançar para a letra G. Crie o gráfico horizontal bar 3D para determinar a média de aproveitamento das disciplinas Banco de Dados 1, 2, Engenharia de Software 1 e 2 e Estruturas de Dados 1 e 2. Agora nós precisamos expandir a dimensão disciplina e selecionar apenas as disciplinas listadas, que são Banco de Dados 1 e 2, Engenharia de Software 1 e 2, Estruturas de Dados 1 e 2. Tem a opção aqui para retirar a seleção das disciplinas. Agora sim, nós podemos localizar as disciplinas listadas, né, por ordem alfabética. Bancos de Dados 1 e 2, Engenharia de Software 1 e 2
e estruturas de dados 1 e 2. Ok. Volto a configuração para o tamanho do gráfico para 300 e 500, já que são poucas disciplinas. E a rotação para mantê-los no formato separados por cor. Depois, precisamos criar o gráfico vertical line para determinar qual o número de diplomados que ingressaram ao longo dos anos, de 2006 a 2009. Seleciono o número de diplomados e a dimensão tempo, retirando a dimensão disciplina. Dimensão tempo em relação aos anos 2006 a 2009. E o gráfico solicitado pelo exercício é o vertical line. Ok, e apresento o gráfico. Esse gráfico responde à letra H do exercício. O próximo, crie o gráfico Stack Vertical Bar 3D para determinar qual o número de diplomados, a média de aproveitamento e o número de evasão dos acadêmicos por cidade. Logo seleciono as métricas número de diplomados, média de aproveitamento e número de evasão dos acadêmicos por cidade. Então subo geografia e desço a dimensão tempo. Vamos expandir geografia para selecionar apenas Dourados, né, ou outra cidade. Agora configuro o gráfico, né, Stack Vertical Bar 3D. Ok. E apresento o gráfico. Vou fazer a rotação de modo que o gráfico seja separado na legenda, né? Dourados, cor vermelha, e outra cidade, cor azul. Para as métricas número de diplomados, média de aproveitamento e número de evasão. O próximo e último, cria o gráfico vertical bar 3D para determinar qual a média de aproveitamento dos acadêmicos 225, 231, 239, 242, 256 e 266. Conforme comentado anteriormente, esses números foram utilizados para substituir os nomes dos acadêmicos, garantindo assim a privacidade dos mesmos. Sendo assim, eu preciso selecionar a métrica média de aproveitamento e a dimensão acadêmico, passando a dimensão geografia para baixo. Ainda eu preciso expandir, né, a dimensão acadêmico para selecionar apenas os acadêmicos 225, 231, 239, 242, 256 e 266. Então eu vou expandindo até encontrá-los aqui. Duzentos e 231, 239, 242, 256 e 266. Ok. Seleciono o gráfico que será apresentado vertical bar 3D. Ok. E mostro o gráfico com opção de rotação para separar cada acadêmico por uma determinada cor na legenda. Com este gráfico, encerramos a nossa apresentação. Espero que tenha gostado e até a próxima.